Olá, sou David Morales, colaborador do projeto internacional de Rescue. Bem-vindos a mais um episódio desta nova série, a Agenda 2030 e a Agenda 2030. Esta oportunidade nos permite analisar juntos a resposta a outra pergunta: quando acabará a fome? Quero que contes até 4. Estás pronto para 1, 2, 3, 4. Você sabe o que acabou de acontecer? Quando você terminar de assistir ao vídeo, de acordo com mais de 200 pessoas, cerca de 150 pessoas morreram de fome. Em 20 de setembro de 2022, em Nova York, a cada 4 segundos, uma pessoa deixa de existir por não ter acesso à comida. As entidades, portanto, pediram aos líderes mundiais que tomem medidas para acabar com a crise global da fome. Carta aberta. O relatório da ONU, assinado por mais de 200 ONGs, destaca que 882 mil pessoas estão sofrendo de fome catastrófica e garante que, se não forem tomadas medidas urgentes, esse número chegaria a 50 milhões. Esta não é a primeira vez que uma crise alimentar que ameaça o planeta é relatada. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários e algumas organizações não governamentais já o fizeram. O mundo está procurando uma maneira de sobreviver em diferentes estados frágeis. Alguns elementos são adequados para consumir como biscoitos de barro. Em países como o Haiti, a terra é misturada com sal e gordura para formar pequenos discos planos. Em seguida, é seco e, se for vendido no mercado ou na rua, o produto acabado é transportado em barris. Por esse motivo, a Agenda 2030 incluiu entre seus pontos-chave a erradicação da fome, a consecução da segurança alimentar e a melhor nutrição para todas as pessoas do mundo. Os setores agrícola e alimentar são essenciais para combater a fome e a pobreza. Atualmente, a terra e a água nos oceanos e rios estão sendo degradadas e afetadas pela superexploração. Aqui estamos vendo um grande problema, com grandes empresas multinacionais avançando na mineração e desenvolvimento de terras, corte de árvores e outras atividades que levam à destruição da terra. Vamos dar uma olhada em alguns aspectos do primeiro item. Até 2030, a agenda pretende acabar com a fome e garantir que todos, especialmente os pobres e vulneráveis, incluindo crianças menores de 1 ano, tenham acesso a alimentos saudáveis e nutritivos durante todo o ano. O que há de errado com isso? A industrialização dos alimentos sintéticos. O que são alimentos sintéticos? Os alimentos sintéticos também são conhecidos como alimentos artificiais ou alimentos de laboratório. São produtos concebidos e fabricados em um ambiente controlado através de processos biotecnológicos e químicos que buscam imitar a aparência, o sabor e o valor nutricional dos alimentos tradicionais. Esses produtos podem variar desde proteínas, ovos artificiais, até produtos lácteos e vegetais produzidos em laboratório, mas, infelizmente, isso leva o ser humano a desenvolver diferentes doenças irreversíveis, tumores e malformações, devido a dietas sintéticas que podem encher o estômago de uma pessoa, mas nunca a alimentar. Em segundo lugar, eliminar todas as formas de desnutrição até 2030, alcançando as metas internacionais sobre crescimento até 2025 e atender às necessidades nutricionais de adolescentes, grávidas, lactantes e idosos. Aqui temos um grande desafio a enfrentar coletivamente.
Como evitar o atraso no crescimento em crianças sem comida? Infelizmente, o uso de hormônios em animais como galinhas para acelerar o crescimento do animal e fazer com que ele se desenvolva rapidamente pode atrofiar o crescimento de meninos e meninas, fazendo com que eles se desenvolvam prematuramente, afetando muito a saúde. Na década de 1960, quando a produção industrial de galinhas começou, as galinhas pesavam cerca de 2 quilos aos 80 dias de idade. Atualmente, o peso médio das aves atinge 2,6 kg, o que em apenas 42 dias de vida. O crescimento do pássaro é tão rápido que um filhote de um dia pesa até 50 gramas. Após 40 dias, pesa cerca de 2 quilos, ou seja, 50 vezes o peso corporal. A aceleração do crescimento animal com certos produtos hormonais pode ter graves consequências para a saúde dos consumidores. Vamos analisar o terceiro ponto: a preservação da diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, etc., por meio de um bom manejo e diversificação, de agora até 2030. Estabelecer bancos de sementes e plantas a nível nacional, regional e internacional e promover o acesso aos benefícios decorrentes da utilização de recursos genéticos. Outro grande desafio que encontramos aqui é a manipulação genética das sementes através da busca de produtos maiores e mais atraentes. Mas enfrentando uma enorme dificuldade, os produtos estéreis levam à dependência das pessoas de sementes geneticamente modificadas. Número 4. Adoptar medidas destinadas a assegurar o bom funcionamento dos mercados de matérias-primas alimentares e seus derivados e a facilitar o acesso oportuno aos mercados, a fim de contribuir para limitar as flutuações extremas dos preços dos produtos alimentares. Guerras e conflitos deixaram muitos países sofrendo com escassez de alimentos, como os do Oriente Médio. Os registros atuais mostram que mais de 1 milhão de crianças no Afeganistão estão gravemente desnutridas. Metade da população afegã está morrendo de fome. Atualmente, um agravante. A catástrofe humanitária são as sanções de guerra contra o Talibã. 9 em cada 10 afegãos sofrem de escassez de alimentos. De acordo com o Programa Mundial de Alimentação e Água, metade dessas mais de 18 milhões de pessoas têm muito pouca comida e precisam desesperadamente de ajuda. O mundo está em alerta vermelho devido à escassez de alimentos em muitos países. É por isso que a Agenda 2030 busca claramente o esforço humano para poder trazer um prato de comida para todos no mundo, mas nessa busca, as ações desenvolvidas podem oferecer soluções óbvias, mas com consequências irreparáveis no curto, médio e longo prazo para o meio ambiente, para a saúde das pessoas e para tudo o que nos rodeia. Fome Zero é o líder mundial. Eles querem resolver um dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou, ou seja, ter comida suficiente para todos, mas um dia parar com a fome. O que diz a Bíblia? A Bíblia afirma que haverá escassez de alimentos em nossos dias, um período conhecido como os últimos tempos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1, mas você deve saber. Nos últimos dias, chegarão momentos críticos e insuportáveis. Esta situação não é culpa de Deus, mas se não foi dito que iria acontecer, vamos olhar para a profecia da palavra de Deus em Mateus 24, versículo 7, porque será contra as nações e reinos contra reinos. De acordo com esta profecia, fome e terremoto ocorrerão em um lugar após o outro. Haverá fome em muitos lugares. Um relatório recente da agência que monitora o abastecimento de alimentos diz isso de forma interessante. O mundo está recuando nos esforços para acabar com a fome, a insegurança alimentar e a desnutrição. Centenas de milhões de pessoas em muitos países não têm acesso aos alimentos de que precisam e, infelizmente, muitos deles estão morrendo. Ateísta 24 representa a condição de fome nos últimos dias.
descrevendo com precisão a crise alimentar global atual, com bilhões sem acesso ou sem poder pagar por alimentos saudáveis. Especialistas dizem que nosso planeta produz comida suficiente para todos. Então a questão permanece: por quê? Por que é que alguém morre de fome? De acordo com a Bíblia, o que Deus faria para resolver esta situação? Podemos ter boas intenções do governo, mas a realidade é que o governo não consegue combater a pobreza e a desigualdade econômica que deixa as pessoas morrendo de fome. Então, qual é a solução? Hoje em dia, muitas pessoas pobres têm dificuldade em pagar por alimentos. Isso vai mudar. Com a segunda vinda de Cristo a Jesus, há uma grande promessa na palavra de Deus. Esta é a segunda vinda de Cristo, e nós estaremos lá para sempre. Com Ele, não sofreremos mais fome nesta terra, e a fome desaparecerá para sempre. Hoje, a guerra causou destruição e instabilidade econômica, restringindo ou interrompendo a distribuição de alimentos. Mas qual é a única solução? Com a guerra, há a pobreza e a privação. O Senhor deve intervir para trazer paz em sua segunda vinda. Ele é o nosso único conforto e esperança. Existem pessoas corruptas e gananciosas que produzem alimentos que são prejudiciais à saúde ou que impedem que eles cheguem às pessoas que precisam deles. Mas Cristo prometeu acabar com todas essas desigualdades desonestas e corruptas. O livro sagrado diz no capítulo 618 de Isaías: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a injustiça. Finalmente, darei a eles um salário e farei uma aliança eterna com eles. Todos os anos, 1/3 da produção mundial de alimentos é perdido ou desperdiçado. Quando Cristo Jesus estava na terra, Jesus tomou cuidado para não desperdiçar comida. Uma vez, por exemplo, ele milagrosamente alimentou mais de 5.000 pessoas. Ele então disse a seus discípulos para coletar os pedaços restantes para que não fossem desperdiçados. João 6:5 começa com o fato de que quando Cristo vier, ele eliminará os problemas que causam a fome. Todos podem desfrutar de uma abundante oferta gastronômica. Vai demorar algum tempo. Quando acabará a fome no mundo? É por isso que Cristo Jesus veio para nós. Convidamos vocês a entregar o vosso coração a Jesus e se prepararem para o encontro com Ele. Convidamos vocês a ajudar aqueles que estão com fome e a ter uma experiência maravilhosa com Jesus. Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que marcou a minha vida há alguns anos. Estamos distribuindo comida para as pessoas que vivem nas ruas. Passaram algumas horas e percebemos que a comida estava acabando. Há aqueles que não recebem a sua comida, mas não temos mais nada para dar. Eu orei a Deus e disse: Senhor, como seria bom se houvesse mais comida para dar. Nesse momento, uma motocicleta passou e deixou cair uma grande bolsa preta. Apanhamos rapidamente, tentamos alcançar a motocicleta com outro carro, mas não adiantou. Eles estavam indo muito rápido. Decidi abri-lo e ver o que era. Descobri que é a memória de 30 pães frescos, o cheiro deles. Deus respondeu às minhas orações naquele momento. E, querido amigo, encorajamos vocês a organizar programas de impacto social para alimentar os mais necessitados. Talvez estejamos falando com alguém que está passando por grandes dificuldades, querido amigo. Confie seu caso a Cristo Jesus, disse Jeremias, capítulo 333. Grite para mim. Eu responderei a vocês e não se cansem de clamar a Ele por causa das orações que não têm resposta. Ele ouviu você e prometeu ajudá-lo hoje. Gostaria de convidá-lo neste momento, onde quer que estejas, podes abaixar o rosto e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Deus, que nos encontramos diante de Ti e que queremos colocar nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, você conhece a nossa situação, você conhece a situação do mundo. Ó Deus, você ouviu o grito daqueles que estão com fome e abençoada é a obra de seus corações. Senhor, ajude-nos a responder às orações dos mais necessitados, amolecer nossos corações, cultivar nossos corações bondosos e compaixão pelos mais necessitados, a quem nos entregamos a Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Se este vídeo ajudou você a entender o plano de Deus em sua vida, convidamos você a compartilhá-lo com outras pessoas e a entrar em contato conosco a qualquer momento entrando na página que aparece na tela. Ficaríamos felizes em orar por você e compartilhar literatura gratuita que trará um grande crescimento espiritual em sua vida. Lembre-se de que Jesus te ama e que o Senhor te abençoe.